Se a história nos pedir conta, algum dia futuro, a todos nós brasileiros, das oportunidades que aproveitamos ou perdemos na luta para edificar a pátria com que sonhamos, será para o Nordeste que se voltará nosso pensamento. Latência consumado, a nossa derrota ou vitória. Olá, dicos! E é com essa frase que começamos o episódio de hoje. Eu estou muito feliz de estar de volta em mais um episódio aqui com vocês. Eu sou o Daniel, discente de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe, e um dos novos membros do Dicotomia Podcast, como vocês já sabem. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta hoje, muito bem acompanhado para realizar uma entrevista incrível, mas eu vou deixar minhas colegas se apresentarem agora. Oi, dicos! É isso mesmo. Quem está falando também aqui com vocês sou eu, a sua dicomiga Paula Renata, graduada em Relações Internacionais e mestranda em Political Ideas in a Digital Age pela CY Sergipe Paris Université, já que a gente está falando de universidades aqui. E hoje, muito especialmente, teremos a presença da nossa também dicotômica Maria Milena. Dá um oi, Maria, antes de eu apresentar você. Olá, pessoal, tudo bem? Não sei se vocês ainda lembram de mim, mas eu estou por aqui. Sim, Maria Milena é da casa, ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe, foi a minha colega e é a minha querida amiga. E hoje a gente vai falar sobre o TCC de Maria Milena, intitulado Internacionalismo Municipal no Nordeste, Desafios na Consolidação e Expansão de uma agenda paradiplomática na cidade de Aracaju e João Pessoa. Então, roda a vinheta, editor, e vamos à entrevista. Because China ist dramatisch. Como se diz em inglês? Me sinto orgulhoso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Ok, amiga. Deu pra perceber que o título é bastante razoável, temos bastantes linhas, né? E... É grandinho, né, Paula? É grandinho, chama atenção. Não se preocupe, no repositório da UFES o seu título vai ser visto. E eu queria saber, amiga, como é que você chegou a esse tema? E por que esse título? Como foi o projeto de construção dessa pesquisa? Explica pra gente. Claro. Antes de eu começar a falar, Paula, quando você falou assim, graduada em Relações Internacionais, gente, é muito estranho para mim, porque eu quase que falo, eu sou estudante de Relações Internacionais. Aí agora tem essa mudança, né, graduada, meu Deus, mas é a vida, né? Graças a Deus, estou graduada, né? Mas vamos lá. Então, pois bem, gente, eu sempre tive um interesse pela área da diplomacia em geral enquanto estudante. Então, assim, os temas que envolvia diplomacia, as disciplinas referentes à política externa, sempre eu gostei bastante. E aí, no meio da graduação, o professor Cairo Junqueira, que inclusive foi o meu orientador, chegou na UFES trazendo a temática da paradiplomacia para o nosso meio, né? O professor Cairo Junqueira, ele é pesquisador dessa área. E eu me encantei pela paradiplomacia, né? A paradiplomacia, ela me pareceu algo mais real, digamos assim. No sentido que é algo mais perto de nós, é algo que eu posso ver concretamente, né? Então, a cidade onde eu moro, por exemplo, firma um acordo internacional, firma um convênio, é representada em grandes fóruns internacionais. Então, depois que eu conheci esse tema, essa temática, eu não tive dúvidas de que eu queria me dedicar mais ao assunto. E aí, posteriormente, em 2020, eu ingressei no GPSU, que é o grupo de pesquisa sobre política internacional e sul-americana, o qual Paula faz parte, né, também coordenado pelo professor Cairo Junqueira. E no GPSU, a gente discutia bastante o tema da paradiplomacia, então digamos que foi um prato cheio para mim. Em 2021, eu fui bolsista pelo PIBIC de forma voluntária, e o projeto tinha como objetivo analisar os potenciais e os limites da inserção de Aracaju e São Cristóvão, olhem só, na rede de cidades no Mercosul, as chamadas Mercocidades. E aí, dentro desse projeto geral, né, maior, haviam 2 planos de trabalho, e o meu plano de trabalho se chamava Atuação Internacional de Governos Subnacionais
via redes de cidades do Mercosul, as Mercocidades, né? Uma análise da cidade de Aracaju e a possibilidade de adesão à rede como estratégia de internacionalização. Então, eu tinha como objetivo nesse plano de trabalho analisar como Aracaju poderia ingressar nas Mercocidades, né? Então, daí meio que se tornou meio que óbvio, né? O caminho. Chegou a época do TCC1, chegou a época do TCC2, eu já fui vendo, né? Poxa, a PIBIC, já fiquei querendo estudar Aracaju, envolver Aracaju na área da paradiplomacia. Então, meio que o meu tema de TCC, ele foi se encaminhando naturalmente, digamos assim. Mas eu queria dizer que eu acompanhei de perto a trajetória de Maria Milena enquanto estudante e como colega do GPSul, claro. Verdade. Sim, eu posso dizer que foi um caminho muito bonito de traçado, assim. Maria Milena sempre foi muito entusiasta da paradiplomacia, desde a primeira vez que ela ouviu falar do termo. Então nunca tivemos dúvida que Maria Milena estudaria paradiplomacia. É minha cara, né, Paula? Totalmente, amiga. Você é uma grande embaixadora da cidade de Aracaju, da nossa Cajueira dos Papagaios. O Maraquê de Valdo Nogueira te escute. Fica aqui o apelo do Dicotomia. Amiga, continuando na nossa conversa, a próxima pergunta da Central de Fãs de Dicotomia tá ligada à ideia de que, assim, em outros momentos, aqui no nosso podcast, como no episódio de entrevista número 65, se você não ouviu, vai lá escutar, Dicotômico, nós falamos sobre paradiplomacia também, que na pesquisa de Maria Milena, ela comenta sobre o termo internacionalismo municipal. Mas acho que seria interessante para os novos dicotômicos e também para os antigos ouvintes, porque a gente sabe que a gente esquece essas coisas, seria interessante recapitular um pouco a partir do seu entendimento, amiga, da noção do que seria esse termo e qual a importância que você dá a essa dinâmica no âmbito dos governos subnacionais. Ok, vejam só. O tema da paradiplomacia é um tema que tem sido até bastante recorrente aqui no Dicotomia, como o Paulo acabou de falar. Eu lembro de ter falado um pouquinho desse tema com Cecília em entrevista. Rafaela mesma, que é uma das integrantes da equipe, também falou um pouco aqui sobre a relação entre paradiplomacia e as desigualdades regionais no Brasil. Então, eu tenho certeza que não é um tema novo para vocês, mas uma revisãozinha. A paradiplomacia, de forma simplificada, ela seria a atuação internacional dos governos subnacionais. E quem seriam esses governos subnacionais? Seriam os estados, como Sergipe, por exemplo, como São Paulo. Seriam os municípios, como Aracaju, como São Cristóvão. Ou até mesmo províncias, né? Então, há uma definição de paradiplomacia proposta por um autor, o Cornago, que é bastante ampla e eu a usei em meu TCC porque durante a minha pesquisa eu achei que foi uma das mais completas e que abarcaria o que eu queria enfatizar no meu TCC. Ele afirma que a paradiplomacia ela compreenderia o envolvimento dos governos subnacionais nas relações internacionais por meio de contatos formais ou informais, permanentes ou não, ou seja, de forma pontual, com entidades públicas ou privadas, visando promover questões de ordens socioeconômicas ou políticas, assim como também questões de qualquer outro campo que seja de seu interesse e que seja de sua própria competência constitucional. Eu me propus a estudar primeiro a paradiplomacia no Brasil e, de forma mais específica, aquela desenvolvida pelos municípios. E é aí que entra o internacionalismo municipal. O professor da Universidade Federal do ABC, o Gilberto Rodrigues, que foi a pessoa que propôs o termo internacionalismo municipal, ele explica o seguinte, abre aspas, prefeitos e intendentes participam de eventos globais de cidades. Secretários e assessores de relações internacionais de municípios discutem e acertam agendas de cooperação regional e hemisférica. Técnicos municipais integram delegações oficiais ou atuam diretamente em conferências do Sistema ONU. Reuniões bilaterais e acordos de cidades irmãs ou de cooperação técnica intermunicipal prolifera entre recepções e viagens. Esta é a realidade hoje da paradiplomacia dos poderes locais, que se traduz num vigoroso movimento de internacionalismo municipal. Fecha aspas. Ou seja,
O internacionalismo municipal seria esse protagonismo cada vez maior dos municípios, das cidades, na esfera internacional. Então, agora passa-se a ter um olhar mais atento ao papel das cidades no âmbito global, né? Antes se pensava imediatamente o quê? A gente associava relações internacionais a um país, por exemplo, às nações, né? Tudo de forma muito geral. Mas pensemos bem, é na cidade que a vida real acontece, né? É na cidade que a gente pode entender melhor quais são as demandas da população, quais são as suas necessidades, qual a potencialidade daquela região. Então, o ex-chanceler Celso Amorim, ele fez um discurso em 2006, no contexto do 61º aniversário da ONU, citando um jurista, o Temístocles Cavalcanti, que afirmava o seguinte, abre aspas, o homem não vive na União, o homem vive no município, fecha aspas. E a partir daí, o Celso Amorim diz, ele poderia dizer, o homem não vive nas Nações Unidas, o homem vive no município. Mas é essa interação entre o local e o global que nos faz verdadeiramente avançar, né? E aí vocês me perguntaram qual seria a importância desse tema na dinâmica dos governos subnacionais. Então vejamos só. As ações dos municípios, elas repercutem também no âmbito internacional, né? A gente está falando de um mundo globalizado, e inclusive a globalização foi um dos fatores que impulsionou o desenvolvimento da paradiplomacia nos países em geral. No Brasil, a gente pode ver se desabrochar, digamos assim, desse fenômeno, após o período da redemocratização. Por exemplo, com a redemocratização e a implementação da Constituição de 88, houve um incentivo indireto à paradiplomacia. Por quê? Porque os municípios puderam administrar suas receitas e as despesas públicas em virtude da descentralização tributária. E o que foi que isso estimulou? A busca por recursos estrangeiros. Inclusive, esse tipo de prática paradiplomática, a atração de recursos estrangeiros, de investimentos internacionais, é tratado no meu trabalho um pouquinho. Percebam, a gente não está falando mais do Brasil procurando atrair recursos internacionais, a gente está falando de Aracaju, né? Então, resumindo, os municípios, as cidades, são locais estratégicos. Não é possível mais desconsiderar a necessidade que esses atores percebem em se desenvolver e em atuar internacionalmente. Então, estudar o internacionalismo municipal é importante e também necessário para que a gente possa entender que tipo de atividades paradiplomáticas é mais comum, quais são os interesses dessas cidades. É interessante para a gente entender se há uma dificuldade maior em determinada região do país para se desenvolver internacionalmente. Enfim, há uma série de motivos. Maria, eu acho muito interessante ouvir você falar do seu processo de construção de pesquisa e de como você chegou ao tema, né? Nessa imersão na universidade, fazendo parte dos grupos de estudo e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante até para quebrar essa visão meio que estrutural, eu diria, né? Meio que muito estática do que seriam relações internacionais. Para muitas pessoas ainda é muito focalizado nessa ideia do que seria a diplomacia. Então é muito interessante ouvir você falar do seu tema com tanto zelo e trazer ele para uma perspectiva muito mais ampla do que seriam as relações internacionais. Mas, no seu trabalho, ainda sobre essa ideia de diplomacia, né, quando você se refere ao Brasil, você explica essas questões que você pontuou agora, que você pontuou muito bem, mas você também apresenta 3 tipologias do que seria a paradiplomacia, né? Você fala sobre uma paradiplomacia coordenada, uma paradiplomacia expressiva e também uma paradiplomacia contínua. Isso porque em determinado momento do texto, eu lembro que você explica que a prática no país ela não é institucionalizada, né? Ela não é homogênea. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco pra gente como se caracterizam e como se diferenciam essas concepções, né? Essas 3 concepções do que seria para a diplomacia. No Brasil, diferente do que ocorre na Argentina, a paradiplomacia não é institucionalizada. Na Argentina, a Constituição dispõe, por exemplo, sobre o poder de províncias e cidades celebrar tratados internacionais. Já o Brasil não adotou nenhuma previsão legal em seu ordenamento jurídico que pudesse orientar e autorizar a atuação internacional de seus entes federados. Então, apesar desse limbo jurídico, digamos assim, os estados e municípios, eles não são impedidos de atuarem internacionalmente aqui. E essa atuação, inclusive, vem, ao longo dos anos, sendo acompanhada pelo governo federal e muitas vezes até apoiada pelo próprio governo federal, né? Então, aliada ao fato da não institucionalização,
tem o fato de que não há uma homogeneidade das ações de paradiplomacia no Brasil. Ou seja, esse tipo de ação ela vai variar de acordo com os interesses regionais, né, com os interesses de cada região do país. Elas vão variar de acordo com o partido político que está no poder. Enfim, há muitas coisas. E aí, pensando nesses fatores, é que eu desenvolvi em minha pesquisa 3 categorias para analisar a atuação municipal e internacional no Brasil. E aí, como o Daniel já bem falou, né, eu as chamei de paradiplomacia coordenada, paradiplomacia expressiva e paradiplomacia contínua. Então, quanto à primeira, né, a paradiplomacia coordenada. Bem, ela é caracterizada por desenvolver-se de forma institucionalizada, ou seja, é gerada por uma estrutura burocrática e formal de relações internacionais dentro da prefeitura, como uma assessoria, uma secretaria, uma coordenadoria ou um gabinete. Na década de 80, a gente começa a observar o surgimento das primeiras estruturas burocráticas responsáveis por gerir as relações internacionais em governos estaduais brasileiros. Então, aqui a gente ainda não está falando de municípios, né, de cidades, ainda nos estados. E aí, um dos pontos em minha pesquisa que eu quis destacar, no que se refere a essa categoria de paradiplomacia, é como a existência de uma instância responsável por gerenciar as relações internacionais de um governo subnacional é uma importante ferramenta paradiplomática. E por quê? Porque, ainda que a existência de uma área internacional estruturada dentro das prefeituras não seja uma condição suficiente para o desenvolvimento de uma paradiplomacia mais efetiva, ou seja, não é uma garantia 100%, digamos assim, de sua continuidade, e que é certo o fato de que existem municípios que atuam internacionalmente sem possuir um órgão para tratar especificamente disso. Sabe-se que todos os governos centrais e regionais com atividade internacional significativa dispõem de uma estrutura institucional que coordena ou trata de coordenar as relações exteriores. Aí, dentro do meu trabalho, eu abordei um pouquinho alguns tipos de estrutura, o que caracteriza uma assessoria, uma secretaria de relações internacionais, como esses órgãos estão presentes e distribuídos entre as regiões do país. Enfim, é interessante dar uma olhadinha depois. Já no que se refere à paradiplomacia expressiva, ela pode ser entendida como aquela na qual é possível notar a existência de ações e atividades em mais de uma ocasião, em determinado espaço temporal, não se manifestando de forma pontual. No meu trabalho, eu mencionei a cidade de São Paulo e aqui no Nordeste a cidade de Salvador como exemplos de municípios que possuem uma paradiplomacia expressiva. Salvador, por exemplo, eu mencionei diversas atividades internacionais em que ela desenvolveu de 2005 até 2018. E assim, gente, foi uma paradiplomacia diversificada. A gente pôde ver atração de investimento, participação em redes de cidades, contato com agências internacionais como a ONU. Enfim, foi uma atuação intensa e diversa. E aqui nessa categoria tem um ponto que eu também quero mencionar. Vejam. O desenvolvimento da paradiplomacia expressiva não implica necessariamente que esta se manifeste de forma contínua. Ou seja, é possível observar, por exemplo, um município que desenvolve um número considerável de ações internacionais em um curto período de tempo, mas que depois passa a não priorizar mais uma agenda internacional municipal. E, além disso, é possível haver casos em que, em uma mesma gestão do Executivo Municipal, haja discrepância na realização dessas atividades. Ou seja, pode-se haver uma expressa atividade paradiplomática nos primeiros ou nos últimos anos da gestão somente. Por fim, nós temos a paradiplomacia contínua, que está embasada em uma agenda internacional do município de longo prazo, com objetivos e compromissos políticos permanentes que não dependam da iniciativa pessoal de seus gestores, o que a gente chama de personalismo político, né? Ou que sejam fortemente afetados por alternâncias partidárias. É interessante notar que nessa categoria eu tive dificuldade em encontrar uma cidade do Nordeste que pudesse se encaixar aqui, e a cidade que se destacou exercendo a paradiplomacia contínua foi a cidade de São Paulo. Em meus estudos, eu destrinchei um pouquinho como São Paulo, ao longo de muitos anos e passando por diferentes gestores com diferentes partidos políticos, conseguiu manter algum tipo de atuação internacional. Então, há estudos que afirmam que, mesmo com alternâncias de gestões, a cidade de São Paulo se manteve como um governo local
brasileiro, fortemente favorável às relações internacionais em meio a 4 gestões diferentes. Então, teve a gestão da Marta Suplicy, do Gilberto Kassab, do Fernando Haddad, do João Dória, do Bruno Covas. E em meio a esses vários governos diferentes, a cidade de São Paulo conseguiu se destacar no que se refere à paradiplomacia. E quando eu menciono aqui a dificuldade em encontrar uma cidade nordestina para ser analisada sob essa categoria, isso revela muitas coisas e que eu até desenvolvo em meu TCC. Há já a questão assim mais evidente quando se estuda paradiplomacia no Brasil, que é o fato de que as regiões sul e sudeste são mais atuantes nessa área do que a região norte e nordeste. Depois há uma presença maior de estruturas para lidar com os assuntos internacionais dos municípios, como a secretaria, por exemplo, também na região sul e sudeste, no nordeste há menos. Enfim, eu acredito que todas essas problemáticas, inclusive a dificuldade em cidades do Nordeste manter uma atuação paradiplomática contínua, seja um ponto interessante para que mais estudantes de RI possam continuar pesquisando, produzindo material a respeito. Enfim, é isso. E amiga, eu queria fazer uma pergunta para você, Maria. Me tira essa dúvida, só para eu não estar falando coisas equivocadas, mas foi você que pensou nesses conceitos, né? Nessas classificações, dessas tipologias que a gente acabou de conversar. Sim, foi eu. E aí eu lembro que eu tive um medo tão grande na época de fazer esse TCC, porque eu fiz o TCC 1, se não me engano, simultaneamente à matéria de metodologia, né? E o professor Rodrigo, que eu acredito que eu gostei muito da matéria de metodologia, que é uma matéria muito temida, por causa que foi um bom professor, né? Eu lembro que eu tive bastante medo na época, assim, conversando com o professor Rodrigo sobre criar essas 3 tipologias, né? E depois com o professor Cairo, que foi o meu orientador. Mas sim, gente, foi eu, as vozes da minha cabeça. Brincadeiras, né? Assim, é claro, eu estudei, né, pra criar isso, né? Mas partiu da minha cabeça. Eu queria dizer que eu acho isso incrível. Tipo, temos a dicotômica que criou conceitos, classificações, tipologias para falar sobre paradiplomacia. Isso é... Eu acho, tipo, incrível, porque na época que eu fiz meu TCC, eu queria muito tipo, criar um termo para chamar de meu, assim. Paula Renata que criou, né? Vai ser um grande sonho de qualquer pessoa que escreve, né? De forma, assim, pra valer, profissional, textos acadêmicos. E a gente quer ter um termo para chamar de nosso. E eu não consegui fazer isso. E eu fico muito orgulhosa que a minha amiga Maria Milena tenha conseguido sintetizar todas aquelas ideias em termos tão interessantes assim. Então, parabéns, amiga, de verdade, é uma coisa que eu acho fenomenal. E também aqui, espero que o professor Rodrigo esteja escutando o episódio até esse momento. Mais uma menção a ele aqui. Pois é, famosinho o Rodrigo aqui no Dicotomia. Nosso apoiador. E, amiga, falando sobre a pesquisa em si também, outra questão. Porque, assim, a gente sabe que o TCC é o grande temido dos estudantes da graduação. Daniel, você tem medo do seu TCC? De fazer o TCC? Nossa, sim, Paula, demais. O TCC ele é uma questão muito específica para mim, porque eu me considero uma pessoa muito prolixa. Eu acho que eu tenho uma leve dificuldade em filtrar um pouco o que seria uma coisa mais importante do que outra. Talvez às vezes eu escreva mais do que eu deveria. E aí eu fico constantemente com essa insegurança, né, de que, tipo, na hora que eu precise projetar o meu trabalho e começar a escrever esse projeto, se eu não vou exagerar, se eu vou saber escolher um caminho certo, porque a indecisão é outra coisa muito recorrente na minha vida. Então, eu constantemente penso sobre o TCC, mas eu particularmente gosto muito de ter esses diálogos, né, com pessoas que já apresentaram, que já passaram por esse processo, e prestar atenção em como esse caminho chegou para cada uma dessas pessoas, né? Eu acho muito interessante entender como o tema ele acaba vindo de forma muito espontânea para cada pessoa. E assim, eu espero que quando chegar o meu momento, o tema ele venha assim, de forma leve, de forma muito espontânea mesmo, sabe? Eu acho que a minha trajetória nas relações internacionais, ela tem sido muito de enxergar um mundo de possibilidades. Então, eu espero que no momento certo eu saiba escolher qual vai ser o caminho, né? E qual possibilidade eu vou trazer ali para o meu projeto. E esse receio de Daniel, acho que ele é, não sei, compartilhado por 80% dos estudantes de graduação. Eu morria de medo de pensar no meu TCC, calafrios, pesadelos, toda vez que alguém comentava: vocês já sabem qual é o tema de TCC de vocês? Eu ficava: não, eu estou nervosa, eu vou terminar a graduação. Desculpa, amiga, te interromper.
Mas é porque você falou disso, eu me lembrei que eu tinha ataques de pânico quando se mencionava TCC já no meio da graduação, né? Porque chega quinto período, as pessoas já começam a falar. E eu queria falar TCC só no último momento, assim. Agora não tem para onde correr. Mas, aproveitando já um parênteses, né? Aproveitando a fala do Daniel, algumas coisas podem ajudar no processo, né? Eu acredito que, primeiro, um bom orientador faz toda a diferença. Todo mundo que tem um bom orientador sabe o quanto é importante no processo de escrita, né? E eu não falo assim nem só da questão do apoio emocional, que é importante, né? Mas a questão de ajudar a delimitar um tema, por exemplo. Porque, Daniel, esse problema não é só seu, não. É de todo aluno de relações internacionais que quer falar do mundo. A gente quer falar de tudo, né? E quem vai falar de tudo não vai falar de nada ao mesmo tempo. Então, um bom orientador é importante para nos ajudar nisso, né? A delimitar o nosso tema. Mas vai dar certo, viu? No fim das contas dá certo, acredite. Amém, Paula, amém, amém, amém. Amém, Maria Milena. Eu espero que seja um processo tranquilo para mim também. Amém, que nossos sonhos se tornem realidade. Mas enquanto isso, enquanto o Daniel está chegando, ainda no meio do curso, então vai ter bastante tempo para pensar nisso. Coração na mão e vamos juntos nessa batalha, Daniel. Estaremos aqui para fazer a sua entrevista do seu TCC, quando você terminar. Mas enquanto esse momento não chega, Maria Milena pode explicar, assim, não só para Daniel, mas para os nossos ouvintes dicotômicos que ficam apavorados, como nós ficamos na época do TCC, que você, no seu trabalho, você olhou para a experiência paradiplomática de uma forma geral, é claro, porque tem que fazer uma explicação abrangente, mas você analisa especificamente, amiga, o internacionalismo municipal de duas cidades nordestinas, né? Aracaju e João Pessoa. Então, por que você escolheu essas duas cidades e o que foi possível tirar de conclusão desses estudos de caso? Bem, vejam só. Em minha pesquisa, uma das metodologias usadas foi o estudo de caso comparativo, e a gente deve ter em conta que, quando se descreve um fenômeno, é geralmente comparando com uma definição tipo ideal. Então, a escolha da cidade de Recife, primeiro, né, que foi, digamos assim, a cidade que eu usei como esse tipo ideal, se deu porque é um caso paradiplomático positivo no Nordeste. E dentro das 3 categorias elencadas em minha pesquisa, Recife se enquadra no tipo de paradiplomacia coordenada e expressiva. Alguns autores apontam que Recife tem demonstrado um certo protagonismo em relação às demais capitais nordestinas, sendo inclusive referência no que concerne ao pioneirismo de muitas ações. Então, Recife é uma cidade que se destaca quando a gente fala de relações internacionais, tanto pela sua atuação expressiva. Então, Recife é uma cidade que se destaca quando a gente fala de relações internacionais, tanto pela sua atuação expressiva, desde a década de 80, que houve uma celebração de um irmanamento com a cidade de Porto, em Portugal. E esse tipo de atuação, o irmanamento de cidades, foi praticado pelo município de forma intensa durante toda a primeira década dos anos 2000. A participação em rede de cidades também é uma prática muito adotada pelo município, e essa de forma até mais recente, agora de 2010 para cá, a gente pode ver muito isso, né, em Recife. Quanto à existência de uma estrutura, lembram da paradiplomacia coordenada que eu falei no início do episódio? Então, houve a criação da Assessoria Especial de Relações Internacionais da cidade, que depois passou a ser Coordenadoria de Relações Internacionais, e depois foi substituída pelo Gabinete de Representação e Relações Internacionais. Mas assim, apesar dessas mudanças nas nomenclaturas, né, e nos tipos de estrutura, o fato é que há uma estrutura na cidade de Recife dedicada a lidar especificamente com as questões internacionais, certo? Então, a partir daí, a gente parte para a escolha de Aracaju e João Pessoa. Bem, Aracaju primeiro. E aí aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que é óbvio, né? Eu, como estudante de Relações Internacionais e agora já formada, eu tenho um interesse em entender como é que a cidade que eu nasci e vivo se desenvolve internacionalmente, né? Eu sei que isso não basta, mas isso não basta assim, né, para ser uma justificativa, digamos assim, né? Mas é algo que eu queria pontuar aqui. Então, vamos lá. Eu cheguei a mencionar aqui, eu não sei se vocês se recordam, que há pouca pesquisa acerca desse assunto envolvendo cidades do Nordeste em geral.
Então, não existem pesquisas voltadas a estudar a realidade paradiplomática de Aracaju e há um número reduzido de pesquisas com ênfase na cidade de João Pessoa. Então, eu lembro que no processo de revisão bibliográfica, né, não encontra pesquisas que se dediquem a estudar somente Aracaju, no âmbito da paradiplomacia. Se encontra em relação a João Pessoa, mas é muito pouco, né? E aí, o que foi que eu descobri de Aracaju? O meu caso específico, e agora quando eu tive que reler o TCC para falar aqui com vocês, eu percebi isso, eu me lembrei disso. Eu propus aquelas 3 categorias que a gente vem falando aqui, né? E havia uma expectativa como pesquisadora, como estudante, para finalmente saber onde é que Aracaju se encaixava, onde é que João Pessoa se encaixava. E as conclusões que eu cheguei foram um pouco desanimadoras, e eu vou explicar o porquê. Primeiro, né, para ir direto ao ponto e não ter muito mistério. Aracaju possui uma estrutura específica para lidar com questões internacionais? Não. Não há um gabinete, não há uma assessoria, não há uma secretaria de relações internacionais aqui. Então, a gente já pode concluir daí que ela não exerce uma paradiplomacia coordenada. Em 2009, a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, por meio de um estudo do Observatório de Cooperação Descentralizada, colocou Aracaju no grupo de municípios que não possuíam área nem responsáveis pelos assuntos internacionais, mas que se interessavam pela temática. E aí, em 2011, né, depois, um novo estudo da CNM classificava Aracaju em uma tipologia de municípios em que, abre aspas, há uma interação e mesmo uma intencionalidade no campo internacional por parte da prefeitura, seja em razão da necessidade de dialogar com as comunidades vizinhas, no caso dos municípios de fronteira, seja no comprometimento do prefeito ou de um técnico específico responsável pelas relações internacionais. Em geral, esse responsável está ligado a outros temas dentro da prefeitura, não sendo possível uma dedicação exclusiva às ações internacionais. O ambiente privado é variável nesse contexto, mas geralmente se observa um grau significativo de interação por parte das empresas privadas e mesmo pelas organizações da sociedade civil. Fecha aspas. Então, é possível perceber uma mudança no que diz respeito ao tratamento das relações internacionais de Aracaju. As pesquisas realizadas em 2009 afirmavam que não havia uma atuação internacional da cidade, apesar de haver um interesse. Já com base nos dados de 2010, 2011, apesar de também não haver um órgão dedicado ao tratamento das relações internacionais, o que ainda acontece, né? Já é possível perceber uma interação do setor público e privado com o cenário externo. E o documento ainda afirmava que em Aracaju o prefeito se identifica como a pessoa dentro da prefeitura que estabelece esses laços internacionais, acompanhando inclusive as ações das capitais vizinhas no tema internacional. E aí, nesse período das pesquisas, quem era o prefeito de Aracaju? Era o nosso atual prefeito, Edivaldo Nogueira, que permaneceu na gestão entre 2006 e 2012. E aí, vejam só, né? Foi possível identificar um número maior de ações internacionais desenvolvidas pela capital aracajuana somente a partir de 2015, né? Período que a prefeitura estava sob a gestão de João Alves Filho, quem daqui de Aracaju deve conhecer. Os 2 tipos de ações de paradiplomacia usados pela cidade a partir de 2015, a partir desse período, foram o irmanamento de cidades e a atração de investimentos. Eu não vou falar tudo aqui, porque eu acredito que seria necessário um episódio só sobre isso, né? Porque no meu trabalho eu especifiquei as ações, mas a gente pode concluir o seguinte. Primeiro, o Edivaldo Nogueira ele volta à prefeitura em 2006 e a sua gestão ainda está em andamento, né? E o que é que a gente pode tirar disso? Durante o período analisado na minha pesquisa, né, a figura do prefeito esteve e continua sendo importante para o desenvolvimento e concretização dos projetos internacionais. Considerando que foi possível perceber uma atuação internacional da cidade, ainda que bastante tímida, somente a partir da segunda década dos anos 2000, e que durante esse espaço temporal houveram apenas 2 chefes do executivo e de partidos políticos diferentes, que foi o próprio Edivaldo Nogueira e o João Alves Filho, a gente nota que a figura do prefeito Edivaldo Nogueira se destacou na busca por uma maior inserção internacional de Aracaju, porque há um maior interesse dele nesses assuntos.
Então, em Aracaju se revela o fenômeno conhecido como diplomacia prefeitorial. E eu achei muito interessante que quando eu estava estudando, havia esse tema. Gente, é a cara de Aracaju isso. Exatamente isso acontece em Aracaju, né? E o que seria diplomacia prefeitorial? A diplomacia prefeitorial, ela é entendida como a atuação pessoal dos prefeitos na cena internacional, de forma estruturada, acerca de temas globais com impacto local, com vistas à projeção externa dos seus municípios, defesa de seus interesses locais e prestígio internacional. Gente, a curto prazo, isso é positivo se a gente pensar nos benefícios enquanto durar a gestão. Mas qual o problema a longo prazo? Isso torna difícil, para não dizer impossível, o estabelecimento de uma paradiplomacia contínua. Por quê? Porque as ações internacionais da cidade ficam fortemente atreladas à iniciativa pessoal do seu governante. E aí, já que a gente está falando de Aracaju mesmo, né, o que eu acabei de falar, né, que eu concluí da minha pesquisa, as ações internacionais de Aracaju estão fortemente ligadas à figura do prefeito, né, que no caso atualmente é o Edivaldo Nogueira. Sai o Edivaldo Nogueira, né, a gente não sabe qual é a atuação do governo, do próximo governo, né, em relação a esses assuntos. Se ele tem interesse, né, se há uma perspectiva de desenvolver a cidade internacionalmente. Então, não tem como se estabelecer uma paradiplomacia contínua, né, quando as ações ficam fortemente atreladas à figura do prefeito. Então, já que eu falei muito de Aracaju, vamos agora falar de João Pessoa. E o que foi que eu consegui observar? Assim como Aracaju, João Pessoa também estava inserida nas pesquisas feitas pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, a pesquisa que a CNM fez em 2009. E aí, nesses estudos, o município de João Pessoa ele estava classificado no quadro de cidades com atuação paradiplomática, mas sem estrutura de RI, e que possuía a presença de um responsável pelos assuntos internacionais no corpo funcional da prefeitura. Então, a partir daí, a gente já vê que não há uma paradiplomacia coordenada em João Pessoa também, né? Os tipos principais de atividades internacionais que João Pessoa desenvolveu foram irmanamentos de cidades, realização de acordos de financiamento junto a instituições internacionais e participação em redes internacionais de cidades. Durante a pesquisa, eu cito algumas ações internacionais que João Pessoa desenvolveu, que eu consegui encontrar, e analisando, foi possível perceber que há um número maior de projetos internacionais comparado a Aracaju. E também foi possível perceber uma maior diversidade das temáticas. Bem, apesar, né, disso, a cidade de João Pessoa, no caso, né, não desenvolveu uma paradiplomacia expressiva e, consequentemente, contínua. Vejam só, a primeira iniciativa paradiplomática de João Pessoa ocorreu em 1980, durante a gestão do prefeito Wilson Leite Braga, que envolveu a prefeitura, o governo federal e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, né? Ambas essas esferas firmaram um convênio que tinha o objetivo de realizar a revitalização do centro histórico de João Pessoa. Acontece que essa iniciativa ela ocorreu de forma isolada e a gente pôde ver uma volta das ações internacionais da cidade somente 22 anos depois, ou seja, é muito tempo de distância. E a partir do ano de 2013 foi que houve uma intensificada na paradiplomacia da cidade, comparado a esse vácuo de tempo, né, que ficou aí no final dos anos 90, mas ainda assim não existe uma política ou uma estratégia definida de internacionalização. Gente, eu sei que eu falei muito, mas o que eu quero concluir disso tudo, né, o que eu concluí do meu trabalho, é que ambas as cidades, Aracaju e João Pessoa, elas não se enquadram em nenhuma das três categorias, né? E aí eu deixo, né, para os próximos estudantes de RI que se interessam por paradiplomacia, que se interessam por Nordeste de forma específica, né, a pesquisar, né, o porquê, né, a pesquisar mais a fundo, digamos assim, né, o porquê que a gente pode ver, por exemplo, que a cidade de Salvador consegue ter uma paradiplomacia expressiva, né, por que outras cidades do Nordeste não possuem, né, a gente tem muitas... Bom, desde que eu terminei o meu TCC, aconteceram coisas novas em Aracaju, né? Por exemplo, Aracaju firmou um acordo de irmanamento com a cidade de Antai, da China,
Aqui em Sergipe, teve a instalação da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Quem é estudante de Relações Internacionais aqui na UFES, com certeza soube disso e ficou muito feliz. Eu lembro que eu e os meus amigos, nós celebramos muito quando isso aconteceu. Então, já houveram coisas novas desde que eu terminei o meu TCC. Então, eu incentivo o pessoal aí, amante da paradiplomacia, a continuar, né, essa pesquisa aí. Por quê, gente? Porque as pesquisas acadêmicas, elas podem ajudar os profissionais dentro das prefeituras, né, a entender, poxa, quais são as possibilidades que a cidade tem para se internacionalizar, o que é que a gente pode fazer. E é uma forma até de nós, como profissionais de relações internacionais, se inserirem no mercado, né. Enfim, eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham entendido. Maria, eu queria destacar aqui o quão incrível, né, mais uma vez, é ouvir você falar do seu trabalho. Dá pra ver, assim, de longe o zelo, o carinho e o amor que você tem pelo seu projeto, toda a dedicação e trabalho que você colocou no seu trabalho de conclusão de curso. É muito inspirador pra mim, né? Eu acabei de chegar no curso, tô só no segundo período, e ainda chegou as relações internacionais com esse universo de possibilidades, e às vezes parece que eu nunca vou conseguir tomar uma decisão, né, de qual caminho seguir, como eu falei, na verdade, anteriormente. Mas assim, ouvir você falar do seu projeto é muito inspirador, sabe? Que você tem definitivamente um fã em mim. E assim, eu queria que, como último questionamento, saber quais são as curiosidades ou dificuldades que você poderia trazer pra gente sobre esse processo tão importante na sua vida. Tô me achando muito, viu? Obrigada. Vejam só, gente, o processo de escrita de TCC, ele é diferente para cada pessoa, né? Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, tem pessoas que começam bem e terminam mal. Para mim, quando eu escrevi o meu TCC 2, eu não me... Gente, faz um ano, mais ou menos, que eu defendi, vai fazer, né? Mas tem tanta coisa que eu não me lembro mais, mas assim, havia poucas... Eu acho que eu só tinha uma matéria, assim, sabe? Ou era só TCC mesmo. Eu tive tempo a escrever e isso é bom, né, comparado a uma pessoa que tem outras matérias ou que trabalha, né? Então eu tinha tempo porque eu era só estudante na época. Então, assim, o primeiro e o segundo capítulo, show de bola, estavam, né, muito bons. No terceiro capítulo, eu já tive um pouco mais de dificuldade. E aí as dificuldades foram o quê? Eu acredito que as minhas dificuldades foram mais emocionais, que refletiram no meu processo de escrita. A angústia é a principal dela, né? A angústia que todo estudante de Relações Internacionais da UFES, já que eu sou da UFES, passa, que irá ter trabalho para mim. Então eu lembro que eu sofria muito com isso, né? Já estava terminando de escrever TCC, já estava doida para conseguir um trabalho. O que é que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir, né, me inserir no mercado de trabalho? Será que... O que vai ser, né? Porque eu, Maria Melina, eu não tenho vontade de seguir a carreira acadêmica, né? Então a academia não era uma possibilidade para mim. Então, assim, essa angústia em relação a se inserir no mercado de trabalho me atrapalhou um pouquinho no meu processo de escrita. Porque, né, passei a desanimar e tal. Mas, assim, não foi tudo ruim, não, viu? Eu tive um ótimo orientador. Eu tive um ótimo orientador, professor Cairo. E ótimos amigos também. E ótimos amigos, sim, sim. E, gente, não estar sozinho é fundamental. Não estar sozinho. Eu tive a sorte de ter, como eu ia falar, um bom orientador, mas bons amigos também, né? E eu tive bons amigos durante toda a graduação. Então isso foi muito bom também, né? Porque a gente se apoiava. E eu lembro assim que alguns defenderam primeiro, né, da nossa panelinha, do nosso grupinho. Aí era um em outra semana, outro em outra, outro em outra. Aí era o Instagram só da gente postando a defesa de cada um. Mas voltando... Uma coisa que eu já falei para você, Daniel, no meio do episódio, escolha um bom orientador. Isso faz toda a diferença, né? Não desconsidere, não leve, não empurre com a barriga, né, pessoal que está me escutando e que faz RI na UFES. A matéria de metodologia, né? Gente, é muito importante. Eu acredito que ter feito bem essa matéria me ajudou muito no processo de escrita, né? A gente costuma... Não tá me vindo a palavra agora, mas a gente costuma, né, não dar muita bola para a matéria de metodologia, né, mas é muito importante. Então, estudem. E, assim, é isso, sabe? O meu processo não foi todo ruim,
Teve momentos específicos que eu tive dificuldade, mas eu acredito que o meu processo de escrita, em geral, foi tranquilo. Bom, eu desejo essa mesma sorte a todos, né? Muito obrigada, Maria. Eu queria não falar amiga tantas vezes nesse episódio para soar mais profissional, mas eu não posso também deixar de demonstrar todo o carinho que eu tenho por você e orgulho de você ser a minha amiga e ter feito um trabalho incrível. Você foi uma estudante maravilhosa. Pô, amiga, eu digo mesmo. Você sabe que é verdade. Somos muito legais. E foi um prazer enorme ter compartilhado todos esses anos e todas essas experiências com você. Tenho muito orgulho do que você é e de toda a sua trajetória. E eu quero agradecer mais uma vez a sua entrevista e também a parceria de Daniel nesse episódio de hoje. Eu que agradeço a vocês dois. Agradeço pela oportunidade de me ouvirem falar por tanto tempo. Agradeço pela paciência, pela oportunidade de trazer esse tema para a dicotomia, né? Enfim, foi um prazer. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Muito feliz de ter realizado essa entrevista com a Maria Milena. Muito obrigada, Maria, por ter tirado um tempinho para estar aqui. Muito obrigada também à minha amiga Paula Renata pela parceria de hoje sempre. E é isso. Nos vemos na próxima. Não deixe de acompanhar a Dicotomia no seu agregador de podcast favorito, por e-mail com Dicotomias Expressas e nas redes sociais com @dicotomia_cast. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera. Até a próxima.